Meus queridos, um grande problema do dimensionamento, muitas vezes, é que a estrutura é feita, seu dimensionamento, depois a fundação é feita isoladamente. Então a gente tem que, uma hora, compatibilizar essas duas coisas, né? Considerar a interação da fundação com a estrutura e não tratá-los de forma isolada, como de fato não é o que ocorre na prática. Claro que essas simplificações são bem-vindas, são aceitas no dimensionamento, mas a gente vai ver aqui alguns casos em que há a obrigatoriedade de se fazer, de se considerar essa interação fundação com estrutura. Casos em que o monitoramento dos recalques será obrigatório. Então, existem alguns casos, em especial, onde há obrigatoriedade na verificação do monitoramento, né, no monitoramento dos recalques. Isso é uma forma de avaliar o quê? O desempenho das fundações. Isso que a gente está falando aqui agora. Quais são os 4 casos onde a norma de projeto de fundação, a NBR 6122, estabelece a obrigatoriedade da consideração da interação fundação-estrutura através do monitoramento de recalques? Ora, nós vamos falar de monitoramento de recalque, ora vai falar de interação fundação-estrutura. É a mesma coisa, estão querendo saber quais são os pontos em que há a obrigatoriedade. Primeiro, estruturas com carga variável significativa em relação às cargas totais. Esse tipo de estrutura há, como o nome já diz, grande variabilidade de cargas em relação à carga permanente, à carga da estrutura em si. Qual um caso semelhante? Silos, reservatórios, o peso próprio é baixo em relação ao que ele armazena. Então é um caso de importância considerável na análise de fundação e estrutura. Outro caso, mais de 55 metros de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável. Esse tipo de estrutura muito alta, estrutura onde eu devo me atentar também ao monitoramento de recalques. A gente está falando aqui de estruturas com nível aqui de descarga, de piso, nós estamos falando de uma altura, se aqui a gente tem a casa de máquinas ou alguma outra edícula, nós estamos falando da altura até a laje do último piso habitável. Se esse é o último piso habitável, então a laje desse último piso é aqui. Se aqui eu tenho uma casa de máquinas ou casa do elevador, alguma coisa de monitoramento que não for um piso habitável, não preciso considerar essa altura. Então a gente geralmente utiliza esse H. Cuidado para não confundir com incêndio, tá? Incêndio a gente geralmente considera o piso do último, o pavimento de piso do último piso habitável, né? A laje de piso do último pavimento habitável. Então, para fins de incêndio, de descarga, a altura seria essa galinha. Nós não estamos falando do último piso, da laje de piso do último pavimento. Nós estamos falando da laje de cobertura. Só um adendo. Mais um. Relação altura-largura superior a 4. Ou seja, estruturas, como que eu posso dizer? Numa analogia a elementos, estruturas que são altas, porém estreitas, né? São estruturas esbeltas. A gente precisa também fazer essa consideração da interação fundação-estrutura através do monitoramento de recalques. E óbvio aqui, na alternativa D, fundações ou estruturas não convencionais. Se a gente tem algo que foge do dimensionamento comum, né, do dia a dia do profissional que faz projetos de edificações e de fundações, é óbvio que nesses casos há interesse de se monitorar recalques de forma particular. Então, torna-se aí obrigatório nesses 4 casos. Resumindo, carga variável significativa em relação à carga permanente. Outro, edificações altas, onde a altura da edificação até a laje de cobertura do último piso habitável ultrapassa os 55 metros. Mais uma, terceira, relação altura-largura, né? Considerando a largura a menor dimensão, superior a 4, a gente tem também essa obrigatoriedade de verificação. E por último, fundações ou estruturas não convencionais. Deste modo, a gente consegue estabelecer, inclusive, que o projeto permaneça com um monitoramento, um programa de monitoramento contínuo, que deve influenciar, que deve incluir o quê? Primeiro, um nível de referência, né, a ser utilizado, uma marca fixa e pontos de monitoramento da edificação. Como é que a gente vai monitorar o recalque?
obviamente, eu pelo menos tenho que utilizar aqui um nível, ter uma base de referência e aí vou acompanhando o recalque que o meu edifício tem aí ao longo do tempo. A frequência e o período de leitura deve ser projetado ou programado conforme a especificidade dos casos. Além do monitoramento de recalque, posso ou pode ser necessário monitorar outras grandezas. Deslocamentos horizontais, a gente estava falando aqui de recalque, né, que seria o deslocamento vertical para baixo, que é considerado para baixo aqui positivo quando a gente fala de recalques. Claro, aqui eu estou falando que coisas a mais podem ser pedidas. O que são essas coisas? Eu posso verificar o deslocamento horizontal, posso verificar o desaprumo da estrutura, a integridade estrutural, as tensões, enfim, por meio de diversos outros mecanismos, extensômetros, monitoramento de deformação horizontal, como aqui a gente consegue ver, são coisas extras. Pense que o mínimo obrigatório são os casos que a gente mencionou no slide anterior. Vamos resolver uma questãozinha aqui então da UFERJA. Diz o seguinte: a análise de interação fundação-estrutura não é obrigatória no seguinte caso: estrutura nas quais a carga variável é significativa em relação à total, aqui é obrigatório. Estruturas com mais de 55 metros de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável. Correto. Então não é a exceção, aqui é obrigatório. Fundações convencionais. Fundações convencionais eu posso fazer o monitoramento de recalque, mas não é obrigatório, aqui eu não tenho nenhuma excepcionalidade, nenhuma particularidade. Então aqui não é obrigatório. Relação altura-largura superior a 4 também é um caso de obrigatoriedade, por isso gabarito letra C. Uma questão do Instituto AOCP diz o seguinte: referente ao dimensionamento das fundações de uma obra, analise a interação fundação-estrutura. A análise de interação fundação-estrutura deve ser feita, sendo obrigatório o seu estudo nos seguintes casos: estruturas nas quais a carga variável é menor em relação à carga total, tais como silos e reservatórios. Silos e reservatórios, carga variável maior. Então aqui não se torna obrigatório, eu posso fazer, mas não é obrigatório considerar a interação fundação-estrutura. Estruturas que sofrem a força dos ventos superiores a 100 km por hora. Aqui o candidato pode titubear, pode vacilar, parece que o vento é forte, parece que eu preciso considerar, mas não é isso que a norma preconiza. E quando a banca pergunta esse tipo de coisa, ela quer saber geralmente a literalidade do que está escrito na norma. Por isso, apesar de parecer algo que seja influente, não é obrigatório. Estruturas com mais de 55 metros de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável. Perfeito! É isso que a norma prevê, é isso que nós vamos marcar. Gabarito letra C. Aqui, relação altura-largura superior a 6, a gente sabe que é superior a 4. Fundações ou estruturas convencionais, é óbvio aqui convencional, não é necessário considerar a relação de interação fundação-estrutura. Sintetizando tudo isso que a gente viu, tá aqui os 4 casos, portanto, gabarito dessa questão, como eu já havia mencionado, letra C. Mais uma questão, de acordo com a ABNT NBR 6122, Projeto de Execução de Fundações, o desempenho das fundações é verificado através de pelo menos um monitoramento de recalques medidos na estrutura, sendo obrigatório nos seguintes casos: estruturas nas quais carga variável é significativa em relação à carga total, tais como silos e reservatórios. Aqui ele está perguntando o exceto, então esse aqui é um caso que eu preciso, não é uma exceção. Estruturas com mais de 60 metros de altura, do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável. Opa, aqui a gente sabe que a norma fala 55, vamos dar uma olhada aqui. Relação altura-largura superior a 3, que a gente sabe que a norma fala superior a 4. Fundações ou estruturas não convencionais. Aqui é obrigatório fazer o monitoramento dos recalques. Estamos em dúvida entre B e C, entretanto, o gabarito dessa questão, letra C, relação altura-largura superior a 4, há aí a obrigatoriedade, ou seja, ela é muito alta em relação à sua área, né, de implantação, por isso há necessidade de se monitorar os recalques. Letra B, estruturas com mais de 60 metros, é preciso monitorar recalques? A princípio, sim,
Mas a norma anteriormente falava 60 metros, foi atualizada para 50 metros, o que não inviabiliza essa questão. Por isso, gabarito, letra C, os casos aí de um caso de exceção, onde não seria obrigatório relação altura-largura superior a 3. Por quê? Porque a relação altura-largura só vai ser obrigatório ser considerada a interação quando maior que 4. Agora eu vou só conferir se é maior ou igual, maior que 4. Então, não superior a 3, mas sim superior a 4. Perceberam que esse assunto é simples, são 4 tópicos: altura da edificação, relação de cargas permanentes e variáveis, enfim, fundações não convencionais e relação à altura, largura ou área de implantação aqui na menor dimensão. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e principalmente decorado esse assunto toda hora que vier na prova. É para acertar.